Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando Evangelho. Nesse vídeo, meus irmãos, eu estarei falando de um acontecimento, ou melhor dizendo, de algo que aconteceu recentemente, e eu creio que é muito importante comentarmos sobre isso. A atriz e modelo Andressa Urach, ela postou nas suas redes sociais que ela saiu da seita da Igreja Universal. Anos atrás, a Andressa ela teve um grave problema de saúde e quase ela perdeu a sua vida, por exemplo. Ela realizou aplicações de hidrogel na coxa dela e ela teve uma infecção generalizada. Os rins dela chegaram a quase parar. E eu assisti o testemunho dela, que está disponível no YouTube em vários canais, e foi nesse ocorrido que ela alega ter um encontro com Deus. Em agosto de 2015, ela lançou sua autobiografia intitulada Morri para Viver, que no mês de setembro do mesmo ano ocupou o primeiro lugar em vendas no ranking do site oficial das livrarias e editoras do país. E o livro já vendeu mais de 1 milhão de cópias. E após essa experiência, Urach ela se tornou membro da Igreja Universal do Edir Macedo, e agora em novembro de 2020 ela faz uma declaração nas suas redes sociais que está viralizando na internet sobre a Igreja Universal, que ela defendia com unhas e dentes. Veja comigo a declaração dela. Depois de 6 anos de lavagem cerebral, onde me fizeram acreditar que eu tinha que dar meu tudo para Deus, me levaram praticamente tudo que eu tinha. Foi mais de 1,5 milhão de reais que doei nesses últimos anos para a instituição, fora o meu amor e tempo, que dediquei como todos sabem, e agora que não tenho mais dinheiro para dar. E ainda fui demitida da emissora Record. Parabéns, Igreja Universal, por levar minha alma ao inferno. Parabéns. A história da Andressa Urach, por exemplo, vamos dizer que não é novidade, pois há anos essa seita que se passa por igreja, mas é a sinagoga de Satanás, tem enganado inúmeras pessoas. Semelhantemente, a gaúcha Carla Daughtry, ela diz que foi manipulada em um momento de desespero. Enquanto a igreja argumenta, a Igreja Universal, que tudo que recebe é dado de livre e espontânea vontade. Condenada a indenizá-la, a congregação religiosa teve um recurso negado pelo STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Carla Daughtry ela estava com problemas financeiros quando ela começou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus. 11 anos atrás, a pequena loja que ela tinha com o seu marido estava com pouco movimento e havia várias prestações para pagar. Ela e o seu marido, o João Henrique, por exemplo, elas tinham acabado de comprar um Palio para levar o filho pequeno de 2 anos à escola. E o casal queria construir uma casa, mas sem dinheiro, eles estavam morando na residência dos pais dela. Mas o que ela esperava que representasse uma saída para a sua crise pessoal acabou se tornando um grande pesadelo na sua vida, ela conta. Carla diz que foi coagida pela congregação religiosa a doar tudo o que ela tinha e acabou ficando sem dinheiro, sem carro e mal falada na pequena cidade onde mora, Lajeado, no interior do Rio Grande do Sul. Depois disso, eu fiquei na dúvida, pensei em desistir, mas eles sempre falavam que tinha uma maldição para quem prometeu e não doou, que a pessoa ia ser amaldiçoada. Mas por que é importante nós comentarmos sobre esse ocorrido? Eu compartilho das mesmas palavras de John MacArthur, que em seu livro ele critica pesadamente esse movimento. Quando os líderes carismáticos falham, sejam por falha moral ou impropriedade financeira, é a reputação evangélica que fica manchada. Mais importante ainda, o nome de Cristo é manchado e o Espírito de Deus desonrado. O caso de Urach e da Carla não são casos isolados que devemos passar pano e não olhar com outros olhos. O nome de Cristo está sendo blasfemado entre os ímpios. Não podemos ficar calados. O cão late quando seu dono é atacado. E eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e não fizesse nada, ficasse em silêncio. Mas a pergunta que fica, por que ainda essa mensagem de
prosperidade é popular entre muitos países, inclusive no nosso país, porque muitos são enganados nessas seitas. Decepção, frustração, pobreza, tristeza, raiva e finalmente a descrença são os principais frutos desse tipo de ensinamento, mas os pedidos de dinheiro só se tornam mais urgentes e as falsas promessas crescem de forma mais exagerada. Nós precisamos ressaltar primeiramente, irmãos, para aqueles que não conhecem a teologia da prosperidade, que ela não se originou no Brasil, mas sim nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os maiores exportadores dessa teologia foram Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, R.R. Soares, entre outros gurus da prosperidade. E segundo John MacArthur, o pioneiro da teologia da prosperidade, porém conhecido como semente da fé nos Estados Unidos, é Oral Roberts, e ele foi responsável por difundir essa doutrina satânica através da televisão. Televangelistas começaram a prometer saúde interminável, riqueza para aqueles que têm fé suficiente. Programas após programas, pessoas eram incentivadas a plantar uma semente da fé com a promessa que Deus iria torná-las prósperas. E na realidade, a rápida expansão da teologia neopentecostal deve-se principalmente à popularidade do Evangelho da Prosperidade. Não é a obra do convencimento do Espírito Santo que está atraindo as pessoas, mas o fascínio pelos bens materiais e a esperança pela cura física. A teologia da prosperidade é encoberta por uma linguagem de fé e generosidade. Toda farsa é um artifício ilusório projetado para explorar o ganancioso e enganar os desesperados. E a sua mensagem de uma falsa esperança continua a ser extremamente popular. E é fácil nós percebermos o porquê a promessa de bem-estar físico, riquezas materiais e uma vida de facilidade atrai a carne. Trata-se de pura carnalidade, não há nada verdadeiramente espiritual nisso. A mensagem do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, meus irmãos, não promete saúde, não promete bem-estar, não promete um matrimônio perfeito, não promete dinheiro, não promete nada mais do que perdão e poder divino. Promete coisas celestiais e não terrenas. E o Evangelho da prosperidade é outro evangelho que Paulo pronunciou maldição em Gálatas. Mas ainda que nós ou o anjo do céu pregue um evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos. Agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Esse evangelho não fala acerca da cruz, da porta estreita, de andar em santidade, mas é uma mensagem que trata de coisas terrenas. Jesus convocou os seus discípulos, meus irmãos, para abandonarem tudo, tomarem sua cruz e segui-lo. Já esse evangelho da prosperidade oferece confortos carnais, riquezas terrenas e sucesso no mundo para milhões de pessoas desesperadas que literalmente compraram essa ideia. Os falsos mestres são caracterizados, meus irmãos, por associação com o mundo, uma referência ao sistema espiritual do mal, dominado por Satanás e que se opõe a Deus e persegue luxúrias temporais. No início da carta de João, ele denunciou o mundanismo com estas palavras: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Veja, meus irmãos, quando o movimento ele é caracterizado por prioridades mundanas e atividades carnais, isso levanta uma considerável bandeira vermelha acerca das forças espirituais por trás dele. E eu concordo com as palavras do pastor MacArthur. O evangelho da prosperidade é moralmente mais repreensível que um cassino de Las Vegas, porque se disfarça de religião e diz agir em nome de Cristo. Mas como os cassinos atraem suas vítimas com uma produção luxuosa e o fascínio de riquezas instantâneas, e após devorar o seu último centavo como uma máquina caça-níqueis espiritual, eles as envia para casa em uma situação
pior do que chegaram. Assim como André Surak e milhões de pessoas que são enganadas por essas seitas, pois ninguém imagina que alguém vem em nome de Deus possa fazer tal absurdo. Pois é, isso demonstra ignorância acerca das Escrituras, pois Cristo, ele alegou que os falsos profetas vêm vestidos em peles de ovelhas. O discurso deles é agradável, tem pinceladas no nome de Deus, mas o objetivo principal deles é destruir as pessoas. E como André Surak e a Carla, que eu mencionei, foram enganadas, tiveram lavagem cerebral e saíram dessas seitas, eu creio de todo o coração que ainda há crentes na Universal, porém estão sendo enganados. Porém, quando elas começarem a estudar a Bíblia, entendê-las pela ajuda do Espírito Santo, elas saem desses lugares. E há inúmeros testemunhos de pessoas aqui mesmo no canal que eu já vi que eram da Universal e saíram de lá. Porém, devemos ser bíblicos e analisar que muitas pessoas que estão lá ainda, elas estão sendo enganadas, mas elas querem exatamente o que os falsos profetas pregam, que é prosperidade. E as Escrituras falam sobre isso. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. O apóstolo Paulo, ele adverte seu discípulo Timóteo que muitas pessoas seriam intolerantes à pregação confrontativa da sã doutrina. E nós vivemos em uma época que isso já se cumpre, que as pessoas escolhem seus pregadores como se fosse um cardápio. Não se analisa alguém se ela prega porque é bíblico, mas sim se ele agrada as pessoas. Você já viu ou escutou alguém falando assim: ah, eu vou naquela igreja porque ela me faz muito bem? Você não deve à igreja congregar porque te faz bem, mas sim se ela prega a verdade do evangelho que está na Bíblia. E as pessoas, elas querem sentir coceira nos ouvidos, escutar mensagens agradáveis. E eu falei aqui no canal de um mal que tem se infiltrado na igreja de Cristo, que se chama entretenimento, que vai aparecer aqui no card acima. E caso você não tenha assistido, dá uma conferida nesse vídeo que eu trato dessa lepra que tem se infiltrado numa igreja de uma maneira terrível. E esse foi mais um vídeo aqui no canal Pregando o Evangelho. E se você ainda está nesses lugares, nessas seitas, a minha recomendação é que você saia desses lugares o mais rápido possível, procure uma igreja bíblica. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e também pregue a palavra para essas pessoas que estão sendo enganadas nessas seitas, meus irmãos. E que Deus abençoe o final de semana de vocês, em nome de Jesus.